pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hélio, formando no Instituto Federal pelo Campus Suzano, em licenciatura em Química. A gente vai estar abrangendo o tema hoje, proteínas e suas estruturas. A gente vai dar uma breve pincelada sobre o tema, vamos estar abrangendo levemente. O restante da temática a gente vai estar tirando em sala de aula. Espero que vocês aproveitem. Os tópicos que a gente vai estar abrangendo hoje são proteínas, o que elas são, estruturas, desnaturação, proteínas globulares fibrosas, proteínas simples conjugadas e derivadas, funções, alimentos e aminoácidos. Para começar, o que são proteínas? Podemos dizer que elas são macromoléculas formadas por polímeros de aminoácidos, ou polipeptídeos, que é o correto a estar chamando. Eles são arranjados de forma única. Todos eles são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. É raro ter a presença de fósforo nessas macromoléculas. As proteínas são extremamente importantes para os seres vivos. Elas são responsáveis aí por mais de 50% da massa seca de uma célula. Além disso, elas atuam como catalisadores, elas ajudam na defesa do organismo e possuem várias outras funções importantes. A estrutura das proteínas. A estrutura tridimensional delas é determinada pela sequência de aminoácidos que forma cada polipeptídeo. Elas podem estar estruturadas em 4 maneiras. A estrutura primária delas nada mais é que uma sequência de aminoácidos determinando a estrutura secundária, terciária e quaternária. A secundária é geralmente resultante das ligações de hidrogênio. Elas ocorrem entre o hidrogênio do grupo NH e o oxigênio do grupo C+O. Assim, elas formam estruturas que são parecidas com uma mola. Um exemplo seria a queratina dos nossos cabelos, ou como folhas de papel dobradas, como ocorre na fibroína na teia de aranha. A estrutura terciária seria a estrutura primária dobrando em si mesma. Elas dão uma origem espacial à estrutura terciária. Ela ocorre geralmente como resultado das ligações de hidrogênio, conhecida como pontes disulfetos. A quaternária é a união de várias estruturas terciárias que assumem formas espaciais bem definidas. Um exemplo dessa estrutura quaternária seria da hemoglobina humana, a proteína dos glóbulos vermelhos que transmite o oxigênio pelo organismo. Esse aqui é um exemplo claro da estrutura quaternária. Você pode notar um rearranjo de todas as estruturas juntas. Aqui um leve passo. A estrutura primária geralmente ela é linear, é apenas a sequência de aminoácidos. A secundária ela pode ser uma alfa-hélice. Ela estabelece resíduos entre aminoácidos, podendo formar estruturas de hélice, alfa, ou de folhas, beta. A terciária são as pontes de hidrogênio. Elas estabelecem interações entre as várias estruturas secundárias. E a quaternária, ela estabelece as interações entre as várias estruturas terciárias, ou seja, seria um arranjo de todas elas. Desnaturação. Falando um pouquinho da desnaturação, ela está ligada diretamente às estruturas das proteínas. Elas ocorrem quando as estruturas quebram todas as segunda, terciárias e até as quaternárias, parando de ser ativa. Os fatores que podem alterar essa estrutura de uma proteína são diversos, mas podem ocorrer na temperatura, no pH, na ação de solventes, agentes oxidantes e redutores e até mesmo na agitação intensa. Um exemplo disso seria o ovo cozido ou frito. Quando a gente aquece o ovo, há uma aglutinação e a precipitação da albumina, que é a proteína da clara do ovo. É por isso que ela se torna branca. Isso aqui seria uma desnaturação irreversível, porque a partir do momento que você cozinha o ovo ou frita, ele não volta a ser o que era. Um outro exemplo claro seria quando a gente ferve o leite. A nata
que forma é a proteína desnaturada. Porém, essa proteína pode ser reversível. Ela pode voltar no momento que ele esfria. A partir do momento que ele esfria, ele volta a formar o leite. E um outro exemplo também é quando a gente usa o álcool em desinfetante. Ele penetra e acaba destruindo a estrutura proteica de uma bactéria, por exemplo. Tá? Proteínas globulares e fibrosas. As globulares são aquelas que formam esféricas e são dobráveis várias vezes, ou seja, como a hemoglobina que a gente falou agora atrás. Elas têm as características esferas e são dobráveis. Já as fibrosas, elas se apresentam numa forma mais alongada. Como a gente pode perceber aqui, elas são menos compactas do que as globulares. Um exemplo desse é o colágeno, como eu falei no cabelo. O nosso cabelo ele não tem essa estrutura misturada, dobrada várias vezes. Proteínas derivadas, conjugadas e simples. As simples são apenas formadas por aminoácidos, é uma sequência básica. As proteínas conjugadas, quando sofrem hidrólise, elas liberam um aminoácido, que é um radical não peptídico. Esse radical é denominado grupo prostético. E as derivadas, que não são encontradas na natureza, são obtidas pela degradação, por meio de ação de ácidos, bases ou enzimas de proteínas simples ou conjugadas. Quais são as funções das proteínas? Elas estão relacionadas basicamente a todas as funções de um organismo vivo. Elas funcionam como catalisadores de uma reação química, elas aceleram ou retardam uma reação química. Elas atuam na defesa do organismo, uma vez que os anticorpos são as proteínas. Atuam na comunicação celular, interagem com uma célula e outra. Garante a substância, o transporte de substância, como é o caso da hemoglobina, que transporta o oxigênio. Atuam como movimento e contração de certas estruturas, como proteínas responsáveis pela movimentação dos cílios e flagelos, e promovem sustentação, como colágeno, que atua na sustentação da pele. Alimentos ricos em proteínas. As carnes se destacam pelo alto valor que tem de proteína. Carne de galinha, por exemplo, tem 20% de proteína. Os ovos constituem 11,8% de proteína. Eles são classificados em alimentos proteicos, completos e incompletos. Os alimentos completos são aqueles que possuem aminoácidos essenciais. Já os incompletos são aqueles que se observa a falta de um ou mais aminoácidos, geralmente tá de origem vegetal. Falando um pouquinho sobre aminoácidos. Todas as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Cada aminoácido é uma molécula orgânica constituída por um grupo carboxílico e um grupo amino. No centro do aminoácido há um carbono que apresenta 4 ligantes, um grupo amino, um grupo carboxílico, um átomo de hidrogênio e um grupo variável, geralmente representado pela letra R. No total, a gente possui cerca de 20 aminoácidos formando todas as proteínas, ou seja, tem uma gama grande de proteínas que são originários de 20 aminoácidos. É importante salientar que nem todos os aminoácidos estão presentes em uma proteína. Por sua vez, ela pode apresentar aminoácidos repetidos. Aqui um exemplo: a glicina, a alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina. Então aqui a gente tem os 20, a prolina, tem os 20 principais grupos. Um outro exemplo, um aminoácido essencial é aquele que é capaz que o organismo não é capaz de sintetizar, mas é necessário para o seu funcionamento. Esses aqui é o grupo dos aminoácidos essenciais. E os aminoácidos não essenciais são aqueles produzidos pelo próprio organismo. A glicina, serina, tirosina, só que vocês podem printar e anotar que a gente vai falar em sala de aula. Finalizando aqui, eu vou deixar um mapa mental para vocês,
estarem printando essa tela e anotando aí para a gente estar debatendo em sala de aula. Ou seja, uma proteína, tem 4 níveis de organização: primário, que é a sequência de aminoácidos; secundário, as cadeias enrolam-se, geralmente formando uma hélice; a terciária, que é uma estrutura tridimensional, elas se embolam; e a quaternária é a proteína com 2 ou mais cadeias entrelaçadas. Elas podem ser fibrosas, um exemplo é a queratina, ou globulares, o exemplo dos anticorpos. Elas são formadas por um conjunto de aminoácidos ligados por uma ligação peptídica. Os aminoácidos são formados basicamente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, nas quais temos uma função amina e uma função carboxílica. Existem 20 tipos de aminoácidos. Suas funções: atuam como enzimas, concentração muscular, contração muscular, hormônio, anticorpos, coagulação, transporte de oxigênio. Eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas a gente debate em sala de aula. Um abraço e até a próxima, pessoal.